Padre Demétrio, o professor Felipe falou agora há pouco, falou agora mesmo, que essa cultura de medo a respeito dos filhos acabou caindo não somente sobre o mundo, mas caindo também sobre os casais cristãos. Na sua opinião, a partir do seu trabalho, por que casais cristãos também acabaram por se deixar envolver por este medo de gerar filhos? Eu creio que a raiz de tudo isso é o egoísmo. Em primeiro lugar, a gente deve dizer que um padre não pode dizer a um casal que atende em direção espiritual, que aconselha, vocês devem ter filho agora, vocês não devem ter filho agora, porque essa decisão é sempre do casal, é isso que a igreja diz. O padre pode aconselhar o casal a verem, será que vocês não têm condições para ter um filho agora? Será que o senhor já preparou tudo para ter o próximo filho? E é engraçado que os motivos que as pessoas de baixa renda alegam são os mesmos motivos que as pessoas que têm uma condição financeira melhor também alegam. As pessoas mais pobres dizem, nós não temos condições de ter outro filho. As pessoas mais ricas dizem, nós não temos condições de ter outro filho. Porque as mais ricas querem dar mais cursos de línguas, né, diversos, às vezes até caprichos, e para isso alegam um motivo de não terem mais filhos. E as pessoas que não têm dinheiro alegam a mesma coisa. Razão. Então, no fundo, o problema muitas vezes não é financeiro, isso é só uma desculpa. No fundo, o problema é um problema de egoísmo. Nós queremos aproveitar a nossa vida, viver como casal, desfrutar como casal, como se o filho fosse um peso, um ônus para aquele casal. E muita gente alega, mas o mundo está tão cruel, tem muitas pessoas ruins no mundo. Tá bom, justamente por isso precisamos de mais filhos bem formados para fazer a diferença no mundo. Novos cristãos santos para mudar esse mundo que está tão corrompido e depravado. O mesmo motivo que a gente alega para dizer que não devemos ter filhos é o motivo que nós alegamos para que se tenha mais filhos e bons filhos para povoar o mundo. Obrigado, padre. Olha, é por uma dessas razões que a Canção Nova está promovendo o segundo acampamento para noivos e namorados nos dias 3, 4 e 5 de junho, aqui na Canção Nova. O professor Felipe é um dos pregadores desse acampamento. Então, uma das metas é justamente as nossas famílias, as futuras famílias, nossos futuros filhos. Então, se organize e venha participar do acampamento. Já já eu trago mais detalhes da nossa programação para você. Padre, eu sigo com o senhor, estou aqui com esta senhora, que é de São Paulo. Ela não pode, de fato, ser identificada. Ela diz o seguinte, sou casada há 33 anos, meu esposo me traiu e teve uma filha fora do casamento. Eu até pensei em fazer o mesmo, mas não fiz nada de errado. E pedi misericórdia de Deus para o seu esposo. Nós estamos juntos até hoje. E eu gostaria de saber se eu estou em pecado em ainda ter relações sexuais com este homem que me traiu. Nós temos 9 filhos e 9 netos. Totalmente ao contrário. A senhora está sendo heróica. Está vivendo como ninguém o perdão para que o casamento se mantenha de pé. Uma atitude bastante indevida do marido, uma atitude de injustiça, porque o adultério também é um pecado de injustiça contra o cônjuge, e a senhora, em primeiro lugar, graças a Deus, não cometeu o mesmo, não quis pagar a mesma moeda, cometendo um pecado, ofendendo a Deus e destruindo a própria graça na sua alma. Mais do que isso, mais do que não cometer pecado, a senhora está cometendo uma atitude heróica e exemplar para outras famílias que, infelizmente, incorreram no mesmo erro, onde um dos cônjuges cometeram adultério. O perdão. Não existe fidelidade no tempo sem contínuos perdões. Não existe fidelidade. A fidelidade não é um sim que o casal deu há 30 anos atrás e aquele sim vai quase automaticamente, por inércia, se prolongando ao longo do tempo. Não, isso não existe fidelidade na santidade assim. A fidelidade, que é própria do matrimônio e é própria de qualquer vocação, é feita de contínuos começar e recomeçar, cair e levantar. E se não há perdão, não existe fidelidade. Então, a senhora cometeu uma atitude heróica, extremamente louvável e exemplar para todos os outros casais. Obrigado, padre. Você está participando com a gente no Trocando Ideias. O tema de hoje é a vida sexual no casamento. A Leila tem perguntas que chegam para nós através do e-mail trocandoideias@cançãonova.com. Próxima pergunta, Leila, para o professor. Vamos lá. Então, vamos lá. A pessoa não quer se identificar e ela diz até que o senhor cita no seu livro sobre o sexo oral. É permitido no casamento? É a primeira pergunta. É pecado ir no motel? É a segunda pergunta. Eu não gosto dessa expressão sexo oral, entende? Porque o sexo não é oral, e nem é anal, não pode ser assim.
O que eu falo no livro e que eu creio que os teólogos moralistas aceitam, porque eu os ouvi, o casal pode ter as carícias sexuais, carícias do prelúdio, que o casal precisa para ter um ato sexual harmonioso. Porque quem é casado sabe que não é fácil ter uma harmonia sexual. O que é a harmonia sexual? Os dois juntos atingirem juntos o orgasmo. Isso não é fácil. Muitas vezes o homem sobe rapidamente e a mulher não sobe. Ou pode haver o contrário. Então, para que os dois cheguem na chamada harmonia sexual, muitas vezes é preciso estímulos. Na maioria das vezes, do homem para com a mulher. Na maioria das vezes, pode ser o contrário. Então, aí, alguns padres que eu ouvi, como o padre João Moana e outros, João Moana já faleceu, que eles até acham válido a carícia orogenital. Orogenital. Que não quer dizer sexo oral. O que eu entendo como sexo oral? Sexo oral eu entendo uma consumação do ato sexual desse jeito. Isso não pode haver. Porque o ato sexual não foi feito para ser feito assim. Uma coisa são carícias preparatórias apenas. Não é? Que o casal deve dosar muito bem. Não é? O Papa Pio XII, lá em 1951, quando falou do ato sexual, veja, há lá 60 anos atrás, né? Até aqui no Catecismo, o Papa dizia que é algo que o casal tem direito de viver, tem direito de gozar daquele prazer sexual, mas o Papa termina dizendo assim, né? Contudo, os esposos devem saber manter-se nos limites de uma moderação justa. Quer dizer, não é aquela história, tudo que fizer entre quatro paredes é válido. Não, tem que haver uma moderação justa. O que eu entendo? O que eu entendo por isso? A igreja, como diz, a igreja fala pouco. Eu entendo a moderação justa, aquilo que o casal precisa para que cheguem a essa celebração, eu diria assim, sexual junto. Então, e que o casal aceite, eu penso que seja lícito. Mas não vamos chamar isso de sexo oral. Eu acho que sexo oral seria um abuso dessa situação, um exagero desnecessário. Perfeito, obrigado, professor Felipe. Eu estou aqui folheando um pouco o livro A Vida Sexual no Casamento, e todas essas questões, como essas que o professor Felipe acabou de tratar, ela é minuciosamente tratada no livro A Vida Sexual no Casamento. Leila, vamos lá, continuo com você, pergunta para o padre Demétrio. O Thor, de Muriaé, e ele pergunta o seguinte: é permitido casais de deficientes físicos que sabem que não pode gerar filhos casar-se? Se não podem ter o ato sexual, eles não podem casar-se, porque não tem sentido casar-se se não se pode realizar o ato próprio do casamento. Então, tem que explicar bem a pergunta. Não podem ter filhos por algum problema de fertilidade, não tem problema nenhum casar. Agora, se eles não podem realizar, consumar o ato sexual, não se pode casar. Ou seja, se eles conseguem realizar o ato e mesmo assim são inférteis, não haveria problema. Porque a infertilidade não é motivo, impedimento de que haja o vínculo matrimonial. Agora, sim, se há a impossibilidade da cópula conjugal, aí sim não se pode, porque também não se tem sentido. Uma questão até de bom senso. E é interessante dizer, né, padre, que quem atesta essa impossibilidade não é a igreja, é a medicina. A medicina. Se os médicos disserem, esse casal aqui, de maneira definitiva e irreversível, não tem condição de realizar a cópula, o ato sexual, ou por questão de, não sei, um tetraplégico, coisa desse tipo, mas é a medicina que atesta, não é o padre nem o bispo. Aí a igreja não pode celebrar. Por quê? Porque o ato próprio do casamento é o ato sexual para ter filhos. Se o casal não pode ter o ato sexual, o casamento não se consuma, não é, padre? Ele fica... E não se trata de discriminação da igreja. Por que a igreja discrimina e impede que eles acedam ao matrimônio? Não é a igreja que discrimina, é uma possibilidade própria da pessoa. Paralelamente, imagina se uma pessoa, um jovem, quisesse ser sacerdote, mas não pudesse depois celebrar os sacramentos, não pudesse celebrar a missa, a confissão. Ou seja, qual o sentido de eu me tornar sacerdote se eu não posso ser sacerdote? Qual o sentido de eu tornar-me esposo, esposa, se eu não posso ser esposo ou esposa?
Então, não se trata de discriminação da igreja, mas uma impossibilidade própria da pessoa, que certamente é uma cruz, sem dúvida. É uma cruz, mas a cruz salva. Obrigado, padre. A pergunta chega do Rio de Janeiro, a pessoa não pode, de fato, ser identificada. Ela diz: professor Felipe, eu tenho 32 anos, sou casada há 9 anos, eu e o meu marido namoramos desde os meus 15 anos e ele tinha 20 anos. Após esse tempo, hoje, não tenho mais vontade de me relacionar sexualmente com meu marido. Tenho até nojo de beijá-lo. Fico torcendo para que ele não me toque antes de dormir. Sei da indissolubilidade do casamento na igreja, mas não suporto mais viver essa mentira. Por ele estamos bem, permaneceríamos juntos. Existem outras questões que são a causa desse nosso afastamento. Professor, me ajude. O que é que eu faço? Difícil, Ricardo. E, infelizmente, a gente sabe que há muitos casais numa situação parecida com essa. Eu digo porque já ouvi isso da boca de muitos casais. Não quero mais. Entende? Os casos que eu já conversei sobre isso, que tentei ajudar, Ricardo, é algo que foi crescendo. É uma repulsa que foi crescendo por algum motivo e que chegou nesse ponto. Então, aí é preciso uma verdadeira terapia. O que aconteceu? Porque isso não é normal. Quer dizer, serve até de um alerta para casais que não é normal. Começam a identificar esse tipo de problema. É possível cuidar disso, não é, professor? Sim, é preciso cuidar, é preciso buscar um tratamento, uma psicoterapia, terapia de oração. Há alguma coisa aí embaixo, né, como diz o povo, tem carne nesse angu. Né? Tem alguma coisa aí que você precisa dissolver, que foi criando essa aversão. Porque a gente se sabe, Ricardo, hoje a psicologia nos ajuda a compreender isso, que há muitos influxos que vêm do inconsciente e você não sabe nem porquê, e que faz você se comportar de uma certa maneira. Às vezes toca uma música e você fica alegre, ou toca uma música e você tem vontade de chorar. Por quê? Porque lá no passado, quando aconteceu uma coisa triste com você, estava tocando aquela música. É verdade. E aí, toda vez que você escuta a música, você tem vontade de chorar e não sabe por quê. Então, a gente precisa tratar disso. Não é? A igreja... Então, busque um tratamento para isso. Obrigado, professor Felipe. Nós estamos quase no finalzinho deste bloco. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para Brasília. Eu peço para a Leila, por gentileza, abrir o meu blog. O endereço é blog.cançãonova.com/Ricardo Sá. Se a Priscila, nossa diretora, puder mostrar, na primeira página do blog, nós temos aí a programação em Brasília. Na quinta-feira nós estamos chegando aí em Brasília, Eliana e eu. Estaremos quinta, sexta, sábado e domingo. O endereço está aí, blog.cançãonova.com/Ricardo Sá. Dá para a gente mostrar? Está toda a programação? Não vai dar para mostrar, não? Puxa vida, vou ficar devendo para você, sem problema. Mas você pode acessar aí o blog, tem a programação. Nós teremos um aprofundamento no final de semana, mas, infelizmente ou felizmente, as inscrições se esgotaram. Sinal que a gente vai precisar voltar logo em Brasília, tá bom? Então, estão esgotadas as inscrições para o aprofundamento, mas nós vamos nos encontrar na quinta-feira à noite no grupo de oração e na sexta-feira, a partir das 15h, em nossa livraria aí em Brasília. Desde já um grande abraço a todos, nós estamos quase de malas prontas, partindo para Brasília. Dá tempo de eu contar também para vocês sobre o tema do nosso acampamento para noivos e namorados, dias 3, 4 e 5 de junho. O tema é Eu Quero um Amor de Verdade. A primeira pergunta é sempre essa: Ricardo, e para os solteiros? Pois é, para quem não namora ainda, existem atividades especiais nesses dias de acampamento e nós estamos aguardando você aqui na Canção Nova. Durante esse acampamento, nós vamos estar apresentando para você o CD Amor é Decisão. Tome nota, dias 3, 4 e 5 de junho, aqui em Cachoeira Paulista.